Bom dia, gente. Deixa eu só colocar o som aqui. Calma aí, só um minutinho, por gentileza. Bom dia, gente. Mais uma manhã, né? Com o Espírito Santo de Deus. Há mais uma manhã que inicia para nós. E louvado, engrandecido, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Porque, irmãos, eu sempre tenho esse reflexo. Quantas pessoas nessa hora estão enterrando seus entes queridos? Bom dia. Estão no hospital, estão no leito, estão no CTI. Estão passando por momentos tortuosos. Mas nós estamos aqui para sermos tratados. Estamos aqui para sermos levantados. Estamos aqui para sermos administrados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo. Bom dia, gente. Mas uma coisa eu quero dizer a você. Nada vai acontecer na nossa vida fora do propósito e dos desígnios de Deus. E se Deus trouxe você aqui hoje, é porque Deus quer liberar algo novo na sua vida. E eu quero orar por você que nessa manhã se propôs a ouvir a voz do Senhor. Porque, irmãos, se você parar para analisar, são muitas vozes, a paz do Senhor, bom dia, em torno de nós. E às vezes nós deixamos de ouvir a voz que agrada, que é a voz do Senhor Jesus. Que é a voz que quer nos tratar, que é a voz que quer nos curar, que é a voz que quer nos erguer, que é a voz que quer nos levantar, que é a voz que quer mudar a nossa identidade e a nossa maneira de comportamento. Muitos de nós estamos ouvindo vozes, estamos correndo aqui, estamos correndo ali, estamos vivendo isso, vivendo aquilo, andando para lá, andando para cá. Mas tem momentos em que o Senhor, Ele quer nos levantar para que nós sejamos tratados. Ele quer nos levantar para que sejamos curados. Ele quer nos levantar para que nós sejamos libertos. Porque, irmãos, às vezes nós achamos que a libertação é um processo, porque eu orei, porque há um pouco de paz em minha casa, porque eu estou passando a me sentir melhor. Então eu acho que já estou liberto. Mas o que nós não entendemos é que o processo de libertação... Bom dia, Renê, que não haja encantamento sobre a porta da tua casa. Palavras, inveja, macumbaria, feitiçaria, obras mandadas e invocadas caiam por terra. E que o Espírito Santo de Deus esteja como guardião na porta da sua casa. Bom dia, gente. Que o Espírito Santo visite os lares essa manhã. Sejamos alcançados, lavados, remidos, levantados e sustentados para vivermos o trono da glória e da graça de Deus. Então nós começamos a olhar e dizer: Senhor, eu já estou pronta. Eu já estou pronto. Aí o Senhor fala assim: há um tratamento espiritual que precisa acontecer no seu sangue. Há um tratamento espiritual que precisa acontecer na sua casa. Há um tratamento espiritual que precisa acontecer na frequência do seu corpo. Eu vou falar sobre algo hoje, eu tenho certeza que muitos de vocês vão entender algo que o céu está querendo liberar sobre você esta manhã. Quantas vezes você saiu do movimento do pecado, mas de vez em quando o teu corpo te lembra que você foi escravo no Egito? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você diz assim: pastora, eu saí do pecado, mas de vez em quando o diabo me lembra que há um movimento pecaminoso, há uma frequência no meu corpo. Porque você sente saudade, bom dia, de algo que você viveu. Você sente algo de conversas que você tinha com alguém. Você sente algo, necessidade de beber, tomar uma bebida, de ter aquele movimento que você tinha de intimidade com alguém. Sabe quando isso acontece? É quando o Espírito Santo de Deus diz para nós: você não está forte o suficiente para prosseguir. Você ainda precisa ser liberto de costumes.
Porque existem costumes carnais que estão escondidos por trás da paz absoluta que você tem sentido. Porque muitos de nós estamos até sentindo paz. Estamos mais tranquilos, mais calmos, estamos mais equilibrados. Mas o costume da carne, bom dia, ele ainda tem gerado corrupção emocional em nós. E a corrupção emocional em nós, bom dia, ela é perigosa, sabe por quê? Porque nós olhamos para nós e falamos: hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho noites de sonos tranquilas. O que tem de mais eu voltar a ter um comportamentozinho como antes? E ali o diabo, ele está esperando essa oportunidade da frequência da carne sobrepor a frequência do espírito. Obrigada, Jana. A frequência da carne sobrepor a frequência do espírito. Então nós já estamos nessa devocional esta manhã para liberar uma palavra profética para nós. Uma vez em processo de libertação, uma vez em processo de libertação. Uma vez buscando a mudança intelectual, emocional. Ninguém vai mudar costumes de uma hora para o outro. Quem consegue me dizer qual foi o período que o povo ficou no deserto? Quantos anos o povo ficou no deserto? Caindo, levantando, pecando, errando, sendo avisado por Deus que precisavam de mudança, tendo um líder diariamente pregando a mensagem. E ainda assim o povo se corrompia. E nós começamos a achar, irmãos, que já estamos ótimos o suficiente. E que já estamos prontos para viver propósitos. Muitos de nós começamos a viver o propósito de libertação. E queremos dar passos maiores do que aquilo que o Espírito quer que nós demos essa manhã. Porque a paz, ela faz com que nós queremos viver coisas extraordinárias. Eu gravava um vídeo essa manhã sobre isso. Mas o extraordinário de Deus está no processo de intimidade e libertação. Às vezes nós queremos viver algo grandioso. E o Espírito Santo de Deus diz: o grandioso é você se manter em propósito de libertação. Bom dia, filha. Senhor, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu imagino aquele povo caminhando no deserto e dizendo: eu vou pintar minha casa de azul, porque eu vou morar numa terra que mana leite e mel. Eu vou morar em um lugar extraordinário de paz. Mas o corpo lembrava que no Egito haviam panelas de carne. Porque quando nós tiramos a visão da frequência da libertação e queremos transpor os processos de deserto, de cura, libertação e transformação, Satanás ainda acessa a nossa carne. Ele ainda tem o poder de nos apodrecer, bom dia, e de nos levar até o passado e gerar em nós frequências autodestrutivas. É quando nós estamos nos sentindo confortáveis. É que o diabo lembra você que você foi viciado, que você tinha relacionamento sexual com alguém, com outro. É quando ele lembra que você bebia, que você passava por cima de processos. E ali o diabo começa a dominar novamente aquela terra vazia que deveria estar sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. O movimento da libertação é perigoso, porque nós começamos a nos achar fortes e começamos a ditar regras em nosso destino profético. Isso é muito perigoso, porque não é momento de ditar regras no destino profético. É momento de ter uma relação com o Espírito Santo de Deus, aquele que preenche o vazio da alma e que desqualifica a carne para qualificar o Espírito Santo de Deus. Nós passamos a buscar menos. Passamos a deixar de buscar a palavra para nós.
orarmos sem cessar pela nossa vida espiritual. Deixamos de olhar para o trono e dizer: Senhor, o que o Senhor quer não é o que eu quero viver. Mas qual é o direcionamento, Michele? Que não haja encantamento sobre a porta da tua casa. Que os anjos do Senhor estejam no propósito da lua de boxe. Que a casa de vocês seja visitada pelo sangramento do propósito. Olhamos e falamos: eu já estou bem. Eu estou transformado, eu estou liberto, eu estou curado, eu estou erguido. Eu já estou bem. E ali o diabo começa a gerar em você pequenas frequências, ó. Bem-vindo, gente. Frequências em que você hoje... eu não vou mais focar na minha libertação. Eu vou focar em outros processos. Eu vou dizer para você: ninguém está qualificado a sair do deserto enquanto não viver o processo da frequência do corpo. Porque demônios estão aguardando você enfraquecer de novo para eles tomarem posse daquilo que é seu. Eu passei um longo período na minha vida em que a minha inteligência... ela foi um processo autodestrutivo para mim. Como assim, pastor? Assim? Porque eu sabia que eu estava qualificado a acessar qualquer porta. Eu achava que eu poderia acessar qualquer governo, porque eu era inteligente o suficiente para isso. Até que Deus permitiu, há uns 11 anos atrás, que eu acessasse várias portas, e essas portas fossem geradoras de processos que eu não deveria viver. Porque quando nós queremos viver processos do qual Deus não nos qualificou para viver, nós estaremos carregando frequência de maldição na nossa carne. Nós olhamos e falamos: não, eu estou pronta para viver isso. Como que alguém que está no deserto pode estar pronto para liderar o seu próprio governo ou liderar governo de outros? Se eu estou no deserto, eu estou em processo de tratamento. É porque qualificado eu ainda não estou no processo de libertação. Muitos de nós estamos impregnados no deserto, mas dentro do deserto queremos apostilar o deserto. E Deus está olhando para mim e para você e dizendo: primeiro perca os costumes do Egito, para depois você querer gerar apostilamento daquilo que você está vivendo. Porque nós achamos que porque melhorou um pouquinho a nossa vida, ou porque estamos dormindo, tendo paz, que estamos totalmente libertos da frequência. Irmãos, cuidado com as propostas que o diabo tem apresentado para nós. Porque muitas das vezes nós receberemos propostas tão distintas, tão sutis, e ali o diabo tira de você a visão de colocar Deus em primeiro lugar. Porque nós começamos a ter propósitos pessoais, começamos a ter uma vida pessoal e começamos a colocar de lado o processo de libertação que Ele nos levou ao deserto para vivermos. Nós queremos ver algo extraordinário acontecer para agora. Porque alguma coisa tem que se cumprir hoje. Talvez o que Deus quer que se cumpra é que você entenda que nesse deserto que você está vivendo há um tratamento para que você nunca mais volte aos costumes da carne que você viveu por tantas vezes. Pastor, eu caí na mentira por alguns momentos, em algumas áreas da minha vida, em alguns anos da minha vida. Aí tem um mês que eu estou em processo de libertação. Pronto, eu já estou pronto. Não, você não está pronto. Porque já já a tua carne vai lembrar você de novo que você mente. Ela vai lembrar você de novo que você roubou. Ela vai lembrar você de novo que você adulterou. Ela vai lembrar você de novo que você desqualificou a presença de Deus algumas vezes. Carrega as chaves dos teus celeiros. Vai lembrar você que algumas vezes na caminhada cristã você quis passar alguns processos e você voltou a cair.
Ah, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o diabo fala, bom, porque já eu desqualifico ela de novo. Porque ela nem se libertou, mas já quer viver o extraordinário. E às vezes o extraordinário está dentro do deserto que você está enfrentando. Porque o deserto é lugar que liberta a carne da frequência dos pecados. Às vezes temos pecados geracionais. Às vezes carregamos iniquidades que começam a se esconder por trás da paz que estamos sentindo. E aí achamos que estamos qualificados a viver coisas que Deus ainda não nos chamou para viver. Porque, irmão, se eu estou vivendo fora do propósito, eu não estou vivendo o Kairos de Deus. E o diabo ainda gera acessos em meu corpo. E nós temos que tomar cuidado, porque se formos chamados a viver a libertação, é dentro do propósito da libertação que seremos avançados e seremos qualificados a entrar na Terra Prometida. Quando queremos viver processos acima, estamos atrasando o propósito de libertação que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Ah, porque eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E o Senhor falou, nem dentro do que eu chamei você para viver, você conseguiu viver ainda. Você ainda não conseguiu se qualificar no que eu convidei você a viver. Você sabia, Michele, que você seja visitada pela oferta que os irmãos vão entregar, pelo sangue que você está derramando e está dando condição aos seus irmãos de viverem. Você sabia que muitos de nós estamos debaixo de maldição porque não conseguimos ouvir a palavra de libertação que Deus tem para nós? Quem lembra de Datã, Corá e Abirão? Quem já leu essa passagem no deserto? Vocês lembram disso? Eles queriam gerar comando e domínio sobre algo que Deus tinha chamado o povo para viver. E foram engolidos pela terra. Foram engolidos, a terra se abriu e tudo que pertencia a eles e eles foram engolidos pela terra. E eu pergunto a você, quantas vezes você quis passar por cima dos processos e a terra voltou a engolir você? Porque você não estava suficientemente liberto para viver o propósito. Ah não, pastora, eu já me sinto pronto. Eu já me sinto pronta para viver isso. Mas se Deus não tirou você do deserto, é porque você ainda não está pronto. É porque existe frequência corporal em você que precisa ser transformada. Existem raízes profundas daquilo que é tua carne. Bom dia! Daquilo que você teve envolvimento com a sua carne. Você já reparou? Que no mundo você dava jeitinho para tudo. E no evangelho você também tenta passar processo. Um dia eu falei com meu pai o seguinte. Estávamos numa reunião e estavam alguns membros. E ele falou sobre uma pessoa que mexeu na despensa da igreja. Pegou algo e levou sem autorização da liderança. E eu falei, sabe o que é isso? A pessoa está tão adaptada a dar jeitinho e se dá bem, que dentro da igreja ela não percebeu que o processo inicial era se libertar. Ela continua carregando a frequência do Egito. Ela não compreendeu que está dentro de um ministério, dentro de uma igreja, não muda a vida de ninguém se a pessoa não quiser ser transformada. Se ela não quiser ser liberta, curada, se ela não quiser ser erguida, ela vai estar dentro de um ministério, dando um jeitinho. Ela vai estar dentro de um propósito que Deus colocou ela. Para ela ser curada, levantada e erguida, ela vai estar toda hora dando um jeitinho. Porque o jeitinho é aquilo que ela quer fazer, segundo o governo pessoal de Satanás, que ainda comanda as suas direções emocionais. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o sangue de Cristo nos lave de toda autoridade satânica e maligna. Então, o que a palavra está liberando para nós hoje?
Se estamos em processo de tratamento, não podemos dar jeitinho. Nós temos que viver o processo de libertação e tratamento. Porque a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo precisam perder a frequência das conquistas satânicas que vivemos no mundo. E eu falava com ele, sabe o que é isso? Costume que a pessoa viveu no mundo de pegar o que não pode ser pego. E ela está dentro de uma igreja, mas ela não perdeu o costume do mundo. O Egito ainda habita dentro dela. É quando nós não temos a disposição de obedecer uma liderança, porque nos achamos melhor do que uma liderança. E ali tem um propósito satânico no nosso coração. Ali existe um altar de Datã, Abirão e Corá. E eu falei, já essa pessoa sai da presença, porque ela nunca nem esteve. Porque se ela tem coragem de pegar algo dentro da igreja sem que a liderança autorize, é porque o costume dela ainda é costume de roubo. Ela ainda vive roubando aquilo que o Senhor quer que ela se liberte. E muitos de nós estamos carregando frequências corpóreas, pensamentos que Deus não quer que tenhamos, como movimentos de tratamento. Sabe por que a tua vida está parada? Peguem o baú, gente, está liberado aí. Porque Deus está dizendo, eu preciso libertar a tua carne do costume mundano. Aquele hábito de se dar bem em tudo e em todas as coisas. Aquele hábito de querer furar os processos que Deus tem de tratamento para nós. Muitos de nós viemos do mundo, entregamos a nossa carne aos costumes do mundo. Satanás já usou o nosso corpo, a nossa mente, os nossos órgãos, a nossa alma. Ele já nos usou em profundidade. Mas nós não entendemos que o que precisamos em primeiro lugar é nos libertarmos. Nós não entendemos que nós precisamos quebrar os altares satânicos, mentais, espirituais. Você quer ver algo que Deus teve que tratar em mim? Imediatismo. Porque eu era uma pessoa imediatista. Até que Deus começou a me permitir acessar coisas que adoeceram a minha história por causa do meu imediatismo. Um dia Deus falou para mim, bom dia. Você não vai passar nenhum processo, querida. Você vai ter que acessar aquilo que eu tenho para você. E se você tiver que aguardar o meu tempo, porque a exaltação vem através das minhas mãos, não através das suas. Enquanto queremos ser qualificados em processos, seremos desqualificados pelo céu. Enquanto quisermos qualificar a nossa carne a vivermos aquilo que os costumes egípcios ainda clamam dentro de nós, seremos desaprovados pelo trono da graça de Deus. Muitos de nós estamos olhando para a nossa história e estamos dizendo, Senhor, eu já estou pronta para viver a Tua presença. Eu já estou pronta para viver o Teu propósito. E Deus diz, a resposta é que você ainda está no deserto. Irmãos, não desqualifique o deserto. Não crie contos de fada dentro do deserto. Porque se você está no deserto é porque o tratamento não foi eficaz. É porque ainda tem costumes em você que precisam ser tratados. Existem hábitos em vocês que você precisa ser liberto. Você não tem colocado o Senhor em primeiro lugar como o Pai que transforma, liberta e cura. Você ainda quer dar um jeitinho na proposta que Deus quer que você seja liberto. Nós olhamos para nós e dizemos, estou pronta? Ah, mas eu vou viver isso, mas eu vou viver aquilo, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. E aí a vida para, ó. Aí Deus diz, está você de novo acessando aquilo que ainda não é tempo de você acessar. Está você querendo viver o que eu ainda não chamei você para viver. Está você querendo promover o que eu ainda não promovi. Bom dia, gente. Sabe por quê?
Porque a Ludmilla cantava: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E se você ainda não passou pelo processo da libertação, não está pronto para viver outros acessos. Porque, irmãos, como que eu vou acessar coisas se eu ainda não estou liberto para viver o acesso? Irmãos, o baú está liberado aí. Por gentileza, peguem aí o baú para abençoar a obra de Deus. Primeiro eu preciso focar na minha libertação. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer: meu Deus, eu ainda tenho costumes do mundo. Eu ainda quero dar um jeitinho, quero viver coisas. Nós criamos ilusões acerca do Evangelho que não são pertencentes a Deus, mas é a proposta que Satanás ordenou em nossa vida inteira. E nós queremos viver histórias que não foram levantadas por Deus, mas que alimentam o jeitinho que a carne precisa se alimentar. Me diga uma coisa: alguém aqui já foi viciado em comida? Alguém aqui já foi viciado em comida? Comida, todo tipo de comida. Gordura, doce, açúcar. Alguém aqui já foi ou é viciado em comida? Pois bem, você consegue vencer o vício da comida sem renunciar à sua carne? Você não consegue. Você vai ter que olhar todos os dias para o açúcar e dizer: eu não vou mais consumir açúcar. Eu não vou mais consumir gordura. Enquanto você não tiver fortalecido o suficiente, você não foi liberto. E ainda assim, o diabo vai lembrar você que você foi viciado em comida. Porque a tua carne foi misturada ao açúcar. Foi acostumada com o costume do açúcar, de tudo muito doce. Então, de vez em quando, o médico falou: você não pode consumir açúcar porque você está com um problema de diabetes pesado. Mas vai passar 3, 4 meses, você vai numa festa e a tua carne vai dizer: não tem nada demais você consumir açúcar. Já passou 3, 4 meses, você já está pronto. E ali o vício entra de novo por um portal e você adoece. E talvez perca até o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, por desobediência. Irmãos, não tenha pressa em acessar nada enquanto você não estiver 100% curado ou liberto. Porque os propósitos de Deus, eles vão se cumprir no tempo certo de Deus, não no seu tempo. Agora, se eu quiser controlar o meu tempo, se eu quiser direcionar o meu tempo, se eu quiser fazer do meu jeito, ali o diabo tem acesso a me levar de volta ao propósito daquilo que Deus está me curando, me libertando, me transformando, me erguendo. Se estamos em caverna, e se temos que ser alimentados com água e pão, é com água e pão que você vai ter que ser alimentado. Eu não posso querer, dentro do tratamento de água e pão, querer caçar se Deus falou que era para eu aguardar o corvo, que o corvo viria me alimentar. Se é que você está compreendendo a palavra que Deus está liberando essa manhã para você. Ah, mas eu tô dentro dessa caverna, eu vou dar um jeitinho. Ah, não é bem propósito de pão e água que Deus quer que eu viva. Tem alguma coisa que eu posso dar um jeito. E ali Satanás começa a ter o comando total das tuas emoções novamente. Eu quero que você dê uma olhada para a sua vida hoje. E que você anote, se você puder, quais eram os costumes que você tinha no mundo. Dá uma olhadinha se dentro do Evangelho você não está carregando o mesmo costume, mas tem outro nome. Tem uma outra direção.
O diabo continua comandando a frequência do seu corpo. Só que hoje está disfarçado de evangelho. Hoje está disfarçado de palavra de Deus. Hoje está disfarçado de, Deus, o Senhor tem isso para mim. Se Deus tem para você pão e água, agora é pão e água. Porque se Deus quer tratar você com pão e água, é porque Ele sabe que só o pão e a água vão poder quebrar alguns altares que você carrega de iniquidade dentro do sangue. Vão poder liberar alguns altares que você já caiu algumas vezes por determinados pecados. Certo ou errado, irmãos? Pastor, eu já caí nesse pecado aqui umas 5 vezes. Mas hoje eu estou na graça. Mas será que você está na graça? Será que hoje, na presença do diabo, não está dando uma modelagem em você? Para continuar mantendo o mesmo costume? Para que já ele consiga colocar as raízes profundas novamente em sua alma e leve você ao propósito de pecado que você vivia. Olhamos para nós e dizemos, mas Senhor, eu estou vivendo a tua vontade. Será que a vontade é de Deus ou a vontade é tua? Eu quero que você dê uma olhadinha para a sua carne. Eu quero que você olhe e diga se hoje, em processo de libertação, você não está criando fuga para se alimentar daquilo que Deus quer que você se liberte. Eu quero que você dê uma olhadinha para dentro de você e veja se não há uma modelagem satânica gerando em você algo que você acha que é santidade, mas na verdade é o diabo comandando um costume para implementar raízes satânicas novamente em você e levar você de novo aos costumes do mundo. E eu me lembro que meu pai ficou falando sobre isso várias vezes. E eu falei, é muito simples. A pessoa estava em ministério, a pessoa estava aí pregando a palavra, mas ela não foi liberta do costume do roubo. Por isso que ela acha que ela tem autoridade para chegar numa igreja e pegar algo que não se pertence e botar na bolsa, porque para ela é natural, ela não foi liberta. Ela aderiu ao costume de pregar, porque não deveria estar pregando, porque ela não foi curada nem liberta. Ela aderiu ao costume de ter ministério, quando ela deveria, o ministério em primeiro lugar, a libertação. Mas ela não foi liberta. E por isso o diabo foi lá e continua colocando ela dentro da igreja para roubar. Muito simples. Não tem nada de absurdo nisso. A carne tem frequência do mundo ainda. Só que hoje ela está travestida como uma cristã. Isso é tão perigoso. Porque aquela pessoa não focou na sua libertação. Ela focou em ter um ministério na igreja, ela focou em outras coisas, mas ela não focou em estar liberta. E claro que já ela vai cair. Não demorou 3 meses. Ela criou uma rebelião dentro da igreja. E claro que ela está fora da igreja. Lógico. Porque ela queria visibilidade na igreja, ela não queria ser liberta. E o diabo batia a palma para aquele costume, porque sabia que já ia levar ela de novo para onde ela nunca deveria ter saído, porque ela faz parte das peças que o diabo conta para alimentar os outros. Então, irmãos, o que o maior tesouro que nós cristãos podemos carregar é o processo de libertação. Porque dentro do processo de libertação, nós teremos que perder o costume da carne, para depois sermos acrescidos com o Espírito Santo de Deus. E toda vez que eu estou me libertando e estou gerando relacionamento com o Espírito Santo, é um relacionamento. Ninguém se relaciona com alguém de um dia para a noite. Ninguém aprende a lidar com o outro de um dia para a noite. Então eu preciso renunciar todas as propostas para viver a proposta do Espírito, que é o relacionamento com o Espírito Santo. Mas nós olhamos para dentro de nós e dizemos: estou pronta o suficiente para comandar o meu governo. E ali o diabo fala: era disso que eu precisava para continuar alicerçado dentro da tua alma. Porque o Espírito não me comanda, eu me comando. E se eu me comando, eu ainda carrego muitos acessos satânicos. Ainda tem tronos espirituais firmados dentro da minha alma.
E o diabo ainda não soltou, porque eu lidero o meu destino profético. Eu não me libertei, eu não gerei renúncia, eu não me relacionei com a graça, porque eu me relaciono com a minha posição pessoal. Parabéns, Laine. Então, por que nós estamos aqui essa manhã, irmãos? Pregando essa palavra pura, cristalina e genuína. Porque às vezes nós não enxergamos que estamos vivendo alguns acessos que eram acessos do mundo. Mas, Senhor, não, irmãos. Se você der uma olhada para a tua vida hoje, você vai ver que hoje na vida cristã, você ainda tem formatações que você carregava no mundo, como a indisposição em ouvir, o imediatismo, o autogoverno. Quando nós não estamos libertos, irmão, não temos autogoverno. E vou dizer uma coisa, ninguém é liberto do costume da carne de um dia para o outro. Isso é uma frequência diária. Isso são costumes aderidos quando você abre a audição e diz, a partir de hoje eu vou viver o céu. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber do mundo, eu não quero saber eu não quero saber de nada. Eu quero pôr Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu preciso ver essa palavra aqui e preciso vivê-la. Preciso olhar para ela diariamente e dizer, Senhor, me liberta. Me liberta porque se eu ainda estou dando jeitinho para coisas que o Senhor quer que eu viva no deserto, é porque eu nem de longe estou liberta daquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu não sei qual é o tipo de acesso que o diabo está gerando em você. Mas existem acessos do nosso corpo que nos tiram do propósito que Deus nos chamou para viver. A autossuficiência afasta o Espírito Santo para manter altares satânicos. Porque estamos com um pouquinho de paz. Pronto. Nos achamos autossuficientes para vivermos aquilo que queremos viver. Desqualificamos as propostas de Deus, porque nós somos autossuficientes para viver aquilo que podemos viver. E ali o diabo diz, é desse jeito que eu preciso, para daqui a pouco voltar a controlar as emoções. Porque muitos de nós estamos sendo comandados pela ambição. Somos ambiciosos, como Datã, Corá e Abirão, quando deveríamos estar sendo tratados no deserto. Porque se Deus ainda não abriu a porta da terra prometida, é porque a ambição espiritual ainda não nos deixa sermos qualificados a viver a proposta de Deus. E estamos sendo geradores de maldição à nossa casa. Estamos alimentando principados, potestades, iniquidades e transgressões em nosso destino profético. Será que você não entendeu ainda que tempos de deserto é tempo de dependência? Queremos criar barracos de vendas dentro do deserto. Ah, porque eu estou no deserto, porque eu vou fazer desse jeito. Existia um Deus que comandava um líder através de leis, mandamentos e princípios, para que o povo fosse ordenado a aprender a caminhada da terra prometida. Não é para eu ditar regras dentro do deserto. O deserto é lugar que eu preciso ouvir e ser tratado, ser curado, ser liberto, ser erguido. Mas Datã, Corã e Abirão começaram a querer gerar movimentos dentro do deserto em que deveriam ser tratados. E ali o diabo entrou e eles foram engolidos e foram impelidos de viver a terra prometida. Muitos de nós ainda não estamos acessando o processo da terra prometida porque queremos fazer do nosso jeito dentro do deserto. Alguns acessos de deserto
são para que nós sejamos tratados. O problema é que nós sentimos um pouquinho de paz, já estou tratado. Aí daqui a pouco o diabo levanta de novo aquela frequência e você está desqualificado a não viver o propósito de Deus. Como que pode, irmãos, alguém que está sendo liberto do deserto querer gerar comandos dentro do deserto? Não é possível. Como que pode, se eu estou sendo liberto da mentira, do jeitinho, sei lá do quê, eu querer gerar comandos dentro daquilo que o comando é de Deus? Há um propósito errado em minha vida. Eu preciso olhar para mim e dizer: Deus me chamou para ser tratado. Deus me chamou para ser liberto. Deus me chamou para ser curado. Ou será que você está esquecendo que há pouquinho tempo atrás, 1 mês, 2, 3, 4, 10, 1 ano, você estava adoecido por causa do seu costume pessoal? Você estava com síndromes, dores na alma, ansiedade, pensamentos de morte, pecados. Mas você hoje já gera governo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito ainda comanda você de maneira satânica. E nós precisamos olhar para nós e dizermos: Senhor, eis-me aqui para ser liberto dentro do teu propósito. Eis-me aqui para ser curado dentro do propósito. Eis-me aqui para viver o tratamento dentro do deserto que o Senhor qualificou para que eu viva. Nós começamos a olhar e dizemos assim: dentro do deserto eu passei a ter um pouquinho de paz. Mas tu está no deserto ainda? Me responda uma coisa: você ainda está no deserto? A tua vida está do jeito que você gostaria que estivesse? Então você não está qualificado para a terra prometida ainda. Ainda tem coisas em você que precisam ser tratadas. Ainda tem propósitos em você que precisam ser libertos. Ainda tem mentalidade espiritual satânica que você precisa ser transformado. Mas nós olhamos para nós, bom dia, e dizemos: nada. Eu já estou pronto para viver isso, viver aquilo. Aí o diabo entra e destrói você como já destruiu outras vezes. Porque se você der uma olhadinha para a tua vida, você já caiu no mesmo pecado algumas vezes. Algumas vezes o diabo corrompeu você, porque dentro da vida cristã, ao invés de você viver o que Deus quer que você viva, você quer viver o que você quer. A ambição espiritual, que é procedente de demônios. Alguns de nós, irmãos, teremos permanência no deserto. E eu vou dizer a você por quê que teremos permanência no deserto. Porque nós não damos a Deus a oportunidade de sermos curados. Nós já queremos viver o final das histórias. E ali, irmãos, quando nós queremos viver o final das histórias, há um comando que não procede de Deus. Porque ninguém vence a carne. Eu atendo muitas pessoas que dizem: eu não tenho iniquidade. Eu fico olhando e falo: meu Deus, quanta pretensão. Na minha vida não tem iniquidade. A iniquidade que você carrega é o orgulho. É de você dizer que você não tem iniquidade. Porque todos nós somos gerados no pecado. Somos filhos de Adão. E Adão, ele pecou e foi expulso do paraíso. Então como é que a bonita ou o bonito não tem pecado? Como é que o bonito e a bonita não tem iniquidade? A pretensão não deixa você olhar para dentro de você e entender que você precisa ser curado. Você precisa ser liderado. Você precisa perder os costumes do Egito. É ou não é assim, irmãos? Eu que sou líder, de vez em quando ele me coloca em uma caverna e fala assim: baixa a bola, porque vai voltar a comer pão e água.
Mas, Senhor, eu já profetizei contra os profetas de Baal, eu já curei. Tem tantas pessoas curadas pela minha mão de câncer, libertas, famílias restauradas. E Deus falou, e daí? Você ainda continua sendo serva. Quem lembra que Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida? Alguém lembra desse episódio? Quem lembra que Moisés olhou, Deus falou, vai lá, bonitão, olha, mas entrar você não vai não, porque você bateu na rocha, você desqualificou a minha santidade. E Moisés era um homem que falava face a face com Deus. E nós achamos que somos quem na fila do pão, irmãos? Queremos ditar regra dentro do propósito espiritual que Deus quer nos tratar. Queremos gerar governo onde Deus quer que nós nos levantemos para viver o milagre, para viver o extraordinário, o sobrenatural. Nos qualificamos. Somos autossuficientes naquilo que Deus ainda não nos qualificou. Elias era autossuficiente. Dava ordem para a chuva parar e comandava para ela voltar. Mas Deus disse, você é autossuficiente aí na terra, porque comigo você é só mais um servo, só mais um filho. E de vez em quando, Elias, eu vou ter que te levar de volta a uma caverna, para que você entenda que filho sem independência não é filho. É filho de Satanás e não meu. E quantos de nós estamos querendo liderar governo, enquanto nós não fomos governados ainda pela presença, pela essência, pela proposta de Deus? Me diga uma coisa, você pode ouvir a proposta de Deus gerando autogoverno em si próprio? Quem é o pai do orgulho? Quem é que foi o gerador de autogoverno e foi expulso do paraíso? Foi expulso do céu? Quem foi? Quem é que pode me dizer? Quem foi expulso do céu porque começou a querer gerar liderança de orgulho? Tem ou não tem em nós ainda uma frequência do diabo? Dá uma olhadinha para dentro de você e vê se não existe. Se ainda não tem um comando do mundo aí em você. Dá uma olhadinha para dentro da sua carne, para dentro do seu sangue, do seu espírito, e dê uma olhada se você não está avançando processos. E ali o diabo está gerando comando em você. A autossuficiência é um produto de Satanás. Ele criou, ele comandou e ele jogou a terça parte dos anjos junto com ele. Por quê? Porque ele queria ser autossuficiente diante dos comandos de Deus. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muita visão. Porque nós não estamos nem qualificados. Não estamos nem curados, libertos e tratados. Mas queremos viver acessos que Deus ainda não nos chamou para viver. Queremos viver acessos que Deus não nos levantou para vivermos ainda. Porque há um tempo próprio para todas as coisas. Como que eu vou querer plantar sementes fora do tempo? E como que eu vou querer fazer colheitas se eu não entendi o propósito do plantio? Se eu não entendi a qualificação de plantar? Muitos de nós já estamos nos corrompendo, porque queremos viver a liderança de Lúcifer. Porque Lúcifer começou a olhar, eu sou autossuficiente demais para ser comandado por Deus. Sai fora. Eu sou muito inteligente, eu sou muito isso. Eu vou fazer desse jeito no céu, daquele outro jeito. Eu vou gerar desse jeito. E ali ele começou a desqualificar as ordenanças dos céus. E o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui essa manhã para liberar em nós movimentos de libertação. Não existe nenhum outro foco que não seja a proposta de libertação em primeiro lugar. Irmãos, não tenham pressa em viver nada
enquanto não for o foco a tua libertação. Ah, mas eu quero viver isso, mas eu fui chamado para isso. Se você foi chamado para isso, vai se cumprir. Fique em paz. Não deixe que o diabo continue comandando você com os costumes que você carregava no mundo. Porque isso vai tirar você da presença. Isso vai tirar você do relacionamento com Deus. Isso vai arrancar você da direção profética que Ele te chamou para viver. E às vezes, irmãos, a direção profética que Deus nos chamou para viver é no oculto. É no joelho, é lendo a palavra, é se alimentando do Espírito Santo, no jejum, na oração, no relacionamento íntimo com Ele. Ah, não, pastora, mas Você nem viveu a intimidade. Você ainda nem foi liberto. Você ainda nem foi transformada. Porque se você olhar para você, você tem costumes de coisas que você vivia no mundo. Isso é governo satânico. Isso é desqualificação do Espírito Santo de Deus. Porque se você é autossuficiente, o Espírito Santo se retira. O Espírito Santo só trata aqueles que estão prontos a ouvi-los. Nós começamos a nos achar muito espirituais, irmãos. Mas nem no oculto somos espirituais. Não temos o tempo de esperar Deus falar. Não queremos ser tratados no deserto porque damos um jeitinho no deserto. Esse jeitinho vem de Deus? Quem é que pode me dizer? Se esse jeitinho é comando de Deus ou é comando satânico? Não é o mesmo jeitinho que você dava no mundo? Não são os mesmos hábitos daquilo que o diabo te levou a pecar no mundo? Dá uma olhadinha. E vê se não é as mesmas realidades que você vivia no mundo. Ah, não, pastora, mas eu não posso querer pular etapas enquanto eu não fui tratado. Enquanto eu não fui liberto. Deus quer que você seja tratado no oculto. É naquele movimento que você diz assim: Deus, eu renuncio a qualquer coisa para ouvir a tua voz. Eu renuncio a qualquer coisa para viver santidade. Eu renuncio a qualquer coisa para viver a proposta que o Senhor tem projetado para mim. Eu renuncio a qualquer coisa para viver propósitos de milagres que o Senhor tem para mim. E às vezes, irmãos, o milagre ele não vai vir por acessos pessoais. Ele vai vir do silêncio, daquilo que você não escuta, mas que o céu está querendo gerar comandos em você. O Senhor está levantando você essa manhã com um alerta. Olhe e verifique os comandos que o diabo tem gerado em você na vida cristã. Porque se você ainda tem costumes do mundo, você não está liberta, nem liberto. Você precisa focar na sua libertação pessoal. Porque enquanto a sua libertação pessoal não acontecer, você não acessa a terra prometida. E o propósito de você estar no deserto é porque você não está qualificado ainda para viver o milagre. Ai, mas eu não. É porque você ainda é do grupo de Datã, Corá e Abirão. Você ainda quer gerar comandos dentro daquilo que Deus quer que você seja tratado. Você ainda quer gerar comandos naquilo que Deus quer que você seja liberto. Você quer qualificar aquilo que você vivia no mundo, só que dando um jeitinho na vida cristã. Isso é tão perigoso, porque tem principados e potestades comandando o nosso estado interior, disfarçando-nos de vida cristã. Seja bem-vinda, Bibi. E nós olhamos para nós e falamos: ah, Senhor, foi sem querer, tá? Que eu apertei. Fui passar o comentário, acabei apertando aí, não aceita não. E nós olhamos para nós, enganos, isso aí. Espíritos de enganos
que são altares levantados dentro da nossa alma. É um espírito de ilusões, altares de ilusões, enganos, a mesma coisa que nós desqualificamos as promessas de Deus para vivermos no mundo. Quantas vezes Deus colocou um movimento de uma promessa na tua mão e você desqualificou aquela promessa para viver o que você queria? E hoje Deus está convidando você a viver uma libertação. E você continua desqualificando o propósito da libertação para viver o que você quer viver. Não é as mesmas coisas? Não é o mesmo formato? Quantas vezes Deus colocou algo na tua mão para você cuidar? E você foi lá e desqualificou, gerando outros acessos. Ai, mas isso aqui eu quero viver aquilo. E Deus falou, eu chamei você para viver isso. Enquanto você não aprender a viver isso, você não passa de nível. E muitos de nós já estamos atrasando o tempo da entrada da terra prometida porque estamos querendo fazer do nosso jeito. Dá uma olhada se o teu imediatismo foi bênção ou maldição na tua vida. Dá uma olhada se o teu imediatismo, ele foi bênção ou ele foi desqualificação e atraso do propósito. Porque você atrasou toda a proposta que Deus tinha para você fazendo do teu jeito, não foi? E agora, na vida cristã, você continua fazendo do teu jeito. E está gerando desqualificação da qualidade do céu na sua vida, mais uma vez. É ou não é assim? Deus falou para você, olha, eu quero que você viva isso aqui. Ah, não, mas eu vou viver isso. Primeiro Deus quer que você leia a palavra e você viva ela. Ah, não, pastora, mas eu já estou me preparando para ir para Gideões. A gente olha e fala, meu Deus, quanta imaturidade. Porque você nem viveu o que está escrito aqui. Você ainda nem perdeu os costumes do mundo, mas você quer ditar regras de governo. E é claro que tem demônios de ilusão, de engano, prevaricação, que estão no comando da sua história. E nós temos que ter muito cuidado, irmão, com os acessos, porque os acessos destroem os planos de Deus. E se você der uma olhadinha para a tua história hoje, quantas vezes você passou o processo e o diabo adoeceu a sua história? Ele desqualificou a sua história. Ele desmereceu as bênçãos que Deus colocou nas tuas mãos. Quantas vezes você desmereceu bênçãos que Deus colocou para você tratar, porque você queria viver isso, viver aquilo, viver aquilo. Não é o mesmo espírito? Hoje, Deus está convidando você a viver a tua vida, a cuidar da sua história, a ser liberto dentro do seu destino espiritual, para depois Ele levar você até o propósito de território da terra prometida, até o lugar projetado e comandado por Ele. Dá uma olhada, irmãos. Se você foi abençoado ou amaldiçoado em todos os acessos que você viveu. Deus mandou você cuidar de algo que você nunca cuidou. Você foi lá e fez do teu jeito. E você hoje, como cristã, continua. Ai, não, mas é as coisas de Deus, é nada, é você mesmo. Ninguém vai viver as coisas de Deus sem antes ser liberto dos costumes. Aprenda isso. Ninguém vai acessar o propósito de Deus sem antes ser liberto, ser transformado, ser curado de propósitos satânicos. Deus chamou você para cuidar de algo. Você cuidou de tudo, menos desse algo. E algumas vezes você tentou se firmar na vida cristã e não se firmou porque você não foi liberto. E você começa a querer gerar governo onde Deus falou que você tem que sentar e aguardar Deus se tratar. Espíritos de quê, irmãos? Prostituição, que trabalham em nossa vida cristã. E que não nos deixam sermos qualificados pelos céus, porque eles geram comandos emocionais dentro de nós. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que estamos deixando de viver com a graça para vivermos as nossas vontades, os nossos querer, os nossos direcionamentos. Porque se você olhar para dentro de você, é a mesma coisa que você viveu e que desqualificou Deus. Quantas e quantas vezes você quebrou
o altar do Espírito Santo para qualificar os altares satânicos? Diga aí para mim. Deus falou, olha, eu vou te dar uma caneta. Gaste essa caneta, que depois eu vou te dar outra. Depois eu vou te dar outra até chegarem as caixas. Você vai lá, quebra a caneta, porque você quer fazer do seu jeito. Você deixou de viver a proposta, porque naquele momento de escrita ali com Deus, Deus queria tratar você. Deus queria qualificar você. Deus queria amadurecer você. Como que eu posso, irmãos, ter maduro se eu passo processo? Quem pode me dizer aí? Alguém amadurece pulando o processo? Alguém se levanta querendo viver o que quer viver? Pessoalmente? Então, nessa manhã, eu ainda não acabei. Eu quero que você dê uma olhada para você e diz assim, quantas vezes eu pulei processos e trouxe maldição para dentro da minha casa? Pode ter essa reflexão essa manhã. Bom dia. Quantas vezes você pulou processo e você amaldiçoou a sua casa? Quantas vezes você pulou processo e trouxe maldição para dentro da sua casa? O que você quis adiantar o tempo, fazendo do teu jeito, o diabo foi lá, tomou o teu tempo e adoeceu e entristeceu a tua história toda. Desqualificou toda a tua família, todos os teus filhos, tuas finanças. Mas você ainda não aprendeu. Ainda continua querendo dar jeitinho para onde Deus botou você para ser tratado. Deus colocou você para ser curado, liberta, transformada, erguida mentalmente, espiritualmente, materialmente. Ah, mas eu vou dar um jeitinho porque eu vou viver acesso. É o mesmo acesso das outras vezes que você desqualificou o céu. É o mesmo acesso que você viveu das vezes que você caiu em pecado. É o mesmo acesso daquilo que você não quis ser comandado por Deus para viver um comando pessoal. Cuidado com aquilo que você ainda não foi tratado, porque se você não foi liberto, espíritos de engano estão comandando as suas emoções. A Tainara botou, tem sido um passo para frente e 2 para trás exatamente. Irmão, se Deus me bota para comer pão e água, é porque há um tratamento debaixo de pão e água. Eu não posso querer passar processos. Eu preciso viver o processo. Porque se eu não viver o processo, o diabo vai pegar o meu tempo, ele vai extinguir o Kairos de Deus, que é o tempo oportuno, e ele vai... O meu imediatismo vai atrasar em mim 10 anos. E será que você não enxerga que algumas vezes você agiu do jeito que está agindo e você destruiu a tua vida toda? Quem aí enxerga isso? Porque se Deus me botou para eu ser liberta de alguma coisa, ser tratada de alguma coisa, eu tenho que ser tratado primeiro. Eu não posso sair gerando acessos do meu jeito, porque isso é costume mundano. Isso é o que o diabo fez comigo a vida inteira. Eu preciso primeiro ser comandado pelo céu, para eu ter entendimento do que é a proposta da terra prometida. O propósito daquilo que meu Deus tem para eu viver. Então o Senhor dos Exércitos, Ele trouxe você aqui para dizer para você, nada é mais importante do que em primeiro lugar você focar na tua libertação.
Ah, mas primeiro se liberte, para você não cair nas mesmas teias que você caiu anteriormente e que Satanás adoeceu você, corrompeu você. Irmãos, em todo o imediatismo tem uma corrupção. Aprenda isso. Todas as vezes que eu não quero ser curado, tratado, porque eu preciso viver um imediatismo, ali é uma proposta de Satanás. Porque se eu não posso ser tratado em uma libertação, ali o diabo está comandando as minhas emoções. Princípios de ansiedade. E Deus está olhando para nós e dizendo: se cuide, se trate, se liberte. Mergulhe nas minhas águas profundamente, para que eu possa levar você até os propósitos que eu tenho gerado para você. Não queira viver excessos, irmãos. Há desertos que nós vamos ter que vivê-los. Porque se nós não vivermos, nós estamos atrasando o nosso destino. E estamos desqualificando a entrada na Terra Prometida. Existem desertos que nós fomos colocados para que sejamos tratados, para que nunca mais voltemos a pecar, para que nunca mais voltemos a viver o retrocesso, para que nunca mais voltemos a viver o que vivemos antes. Certo ou errado? Ah, não, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Cuidado com eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. O primeiro foco da vida cristã, irmão, é primeiro ser tratado. É ser liberta, ser liberto. É primeiro perder os costumes daquilo que eu carreguei no mundo. Todas as vezes que eu quiser passar por um processo, eu vou atrasar o meu tempo. Eu vou atrasar o meu destino profético. Eu vou atrasar aquilo que o meu Pai tem projetado e preparado para mim. E nessa manhã, irmãos, de poder, de graça e de autoridade espiritual, o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para dizer para mim e para você que em tempos de tratamento nós temos que viver a santificação para que possamos abrir mão da frequência que o corpo, que a carne, que os demônios usaram o nosso corpo para deleite deles. Nós precisamos olhar para dentro de nós e dizermos: Senhor, Senhor, eu preciso realmente ser tratado, eu preciso realmente ser liberto. Eu preciso realmente mudar comportamentos. Eu preciso mudar sentimentos. Eu preciso mudar costumes. Você sabia, irmãos, que muitos de nós ainda não entramos na Terra Prometida porque não mudamos os costumes? Quem já parou para pensar sobre isso? Ainda não mudamos os nossos costumes? Existem costumes que são costumes que nos fizeram cair muitas vezes e que vão nos fazer cair de novo. Irmão, não se ache autossuficiente. Se você nem focou no processo de libertação ainda, não tenha autossuficiência. Não tenha pressa em fazer coisas acontecerem, porque essas coisas vão acontecer em Deus. Se você tem pressa em fazer coisas acontecerem, é porque você não entendeu a proposta de Deus. Ninguém entra na Terra Prometida. Muitos que estavam no deserto dando jeitinho foram impelidos de entrar na Terra Prometida. Morreram. E muitos de nós vamos voltar a morrer na vida cristã, porque queremos dar um jeitinho naquilo que Deus nos chamou para vivermos, a libertação e a santificação. Então, nessa manhã de poder, autoridade e graça, nessa manhã que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, em tempos de tratamento, bom dia, temos que ser tratados. Em tempos de cura,
temos que ser curados. Se Deus quer tirar de nós costumes, nós precisamos abrir mão desses costumes. Se Deus Ele quer nos levar a outro nível, ninguém vai chegar em outro nível sem antes ser comandado no deserto. Se você não passar pelo processo do deserto, você não vai chegar no nível que Deus quer. E muitos de nós estamos gerando acessos porque não queremos viver o deserto. E aí atrasamos o destino que Deus tem para nós. Então a palavra de Deus hoje é: viva a proposta de Deus. Se Deus quer que você seja tratado em primeiro lugar. Não passe os processos, porque isso não procede da graça. Olhe para dentro de você e diga: Deus, o que eu ainda preciso ser tratado? O que eu ainda preciso ser curado? O que eu ainda preciso ser transformada? Quais são os costumes que precisam ser arrancados do meu corpo? Eu conheço muitas pessoas que elas participam de um propósito de libertação aqui e elas passam a sentir paz. Isso aí eu já vi muitas vezes. E elas começam a abandonar a live, a abandonar o ministério, porque elas são autossuficientes. Daqui a pouco o diabo vem e avassala tudo. Ah, mas eu já estava liberto. Você nunca esteve liberto. Porque existem 3 propósitos de libertação: o mental, o espiritual e o carnal. Você primeiro precisa perder os costumes da mente, os costumes da carne, para manter o espírito. Você precisa perder a frequência daquilo que o mundo fez você cair. Irmãos, dá uma olhadinha para você. Não tem um pecado aí na tua vida que você já caiu nele algumas vezes? Não é o egoísmo, não é a mentira, não é o costume da fornicação, do adultério. Agora dá uma olhadinha na vida cristã e vê se algum desses hábitos não estão comandando você, só que hoje disfarçado de cristã. Dá uma olhadinha. O mentiroso, ele é um contador de desculpas. Todas as vezes que ele tem que ser confrontado, ele tem uma desculpa. Certo ou errado? A carne está tão habituada, a mente carregou tantos hábitos de mentira, que automaticamente ele gera uma desculpa para não ser confrontada na verdade. Certo ou errado? O fornicador, ele diz: ai, mas a minha carne é fraca. Sabe como é que é, né, pastora? É uma conversa aqui, é uma outra conversa ali, e eu acabei caindo de novo. Certo ou errado? O egoísmo. O egoísmo. Quando Deus começa a melhorar um cadinho a minha vida, eu vou ficar sustentando o ministério? Bom, nada. Mas você esqueceu que quando você chegou aqui quebrado, o ministério é que sustentou você, não é realidade? E o adultério? Eu não consigo parar e ouvir a voz de Deus. Porque o diabo gera acessos em todo o tempo em minha vida. E é claro que eu vou voltar a adulterar a carne daqui a pouquinho, porque o meu espírito ainda é adúltero. Então, irmão, nós temos que olhar os acessos que estamos vivendo. Porque várias vezes você desqualificou aquilo que Deus colocou na tua mão pelo espírito do adultério. Deus te deu uma família, você corrompeu ela. Deus te deu uma vida cristã, você corrompeu ela. E ainda assim você continua se corrompendo. Então, irmãos, cuidado com aquilo que você ainda alimenta em você. Porque o costume não foi mudado. A mentalidade não foi mudada. E a pessoa, para manter o espírito limpo, ela precisa perder a frequência daquilo que ela caiu no mundo. Então, olhe para dentro de você hoje. Avalie aquilo que você precisa ser transformado. Porque o diabo, ele continua mantendo costumes em você, para daqui a pouco ele consumar o ato novamente. Porque, irmãos, é só questão de tempo.
Outro costume, acusação. Você era uma pessoa defamadora e acusadora no mundo. Na vida cristã, a culpa é sempre de alguém, menos sua. O pecado que você comete hoje é por causa da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. É a pastora que é culpada, é o pastor, é o irmão. Nunca é você. Você não tem problema. Então, irmãos, temos que tomar cuidado, porque a diferença é que hoje somos religiosos. Temos uma religião por trás. Mas há um comando satânico ainda no nosso corpo. Porque se você não sabe, o cérebro, ele é um órgão. E ele é um órgão doutrinado, ensinado, educado. E se Satanás doutrinou o teu cérebro, dentro da proposta que Deus tem para você, você vai acusar os outros. Ai, mas eu tô no pecado porque minha vida não foi transformada. Ai, mas eu tô no pecado porque minha filha. Ai, eu tô no pecado porque minha mulher. Ai, eu traí porque meu marido me traiu. Não, você traiu porque você quis. Porque eu não vou pro inferno porque alguém resolveu ir pro inferno. O problema é de cada um. Ai, a culpa de eu não ser fiel a Deus é da pastora. Não, a culpa é sua. Porque você não qualificou Deus em primeiro lugar. Ainda são os seus costumes. Então eu sempre vou gerar um culpado para uma autorresponsabilidade que é minha. Isso é o quê? Formatação carnal, mundana, principados e potestades que têm altares comandando o meu instinto espiritual. Irmão, vocês podem me dar um minuto para mim no banheiro? A gente está em propósito de jejum, irmãos, a gente bebe muita água. Vocês podem me dar um segundinho só? É 1 minuto e pouco, eu já vou voltar, tá? 1 minutinho só, que essa palavra tá muito forte. Tô de volta, gente. Obrigada aos que aguardaram. Outro propósito, a covardia. Somos covardes naquilo que deveríamos ser tratados. E aí dizemos, eu não consegui permanecer na presença por conta disso, por causa daquilo, porque o pastor não me deu oportunidade, a pastora não sei o que, nada. É porque o mesmo espírito que você tinha de covardia no mundo, o diabo continua alimentando isso em você. E por que eu estou falando desde as 8 horas da manhã sobre ter foco na vida pessoal da libertação? Porque se você não focar na tua vida, na tua libertação dos costumes, já já o diabo faz você cair de novo. Pode demorar 1 mês, 3, 4, 1 ano, talvez até você consiga ficar na religião 1 ano e meio. Mas por trás
vivendo os acessos que você não viveu a libertação, o diabo vai quebrar você mais uma vez. Ou ele vai desqualificar você com doenças, pensamentos autodestrutivos, miséria, escassez, poluição espiritual. E o Senhor dos Exércitos trouxe você aqui essa manhã para viver o propósito. E eu quero que você entenda que, irmãos, o deserto, ele é o lugar que você vai ter que ser tratado. Ele é o lugar que Deus quer tirar costumes. É como se Deus pegasse o teu DNA e ele zerasse o teu DNA para que você receba o DNA do céu através do sangue de Cristo. A proposta do sangue, ela nos é entregue no deserto. E nós vamos renunciar o DNA de Satanás para viver o DNA de Cristo. Ou nós vamos continuar carregando os costumes e no meio do deserto vamos ser desqualificados a viver o propósito. Você acha que Deus, ele vai ficar esperando você se posicionar em relação a um propósito? O que você acha? O povo no meio do deserto, o bando de Datã, Abirão e Corá morreram, engolidos pela terra. Nada deles ficou. E os outros foram impelidos, foram morrendo no meio do caminho. Muitos de nós estamos morrendo no meio do caminho, porque na hora que temos que ser tratados, queremos gerar governo naquilo que deveríamos ser erguidos, levantados e sustentados. Que nessa manhã, irmãos, o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Que possamos ser visitados, lavados, remidos, erguidos para viver a proposta. Irmãos, essa semana vai ser um pouco corrida para mim, porque nós estamos com um projeto aí, lá para a semana que vem eu vou conversar com os irmãos o que é. Então estou precisando dedicar um pouquinho mais ao estudo, tá? Vocês vão saber o que é e vão gostar muito, porque é algo muito bacana que Deus está cumprindo aqui nessa obra. Mas esses dias aí, hoje eu vou estar de tarde, tá? Eu preciso dedicar um pouco mais ao estudo, tá? Porque nós vamos cumprir algo aí que Deus quer que nós cumpramos, e eu vou precisar essa semana estudar um pouco mais. Por isso que ontem eu não vim participar, porque eu tive que me dedicar a um propósito, mas hoje eu estarei na parte da tarde, 4 e pouca, a gente vai estar no ar de novo, tá bom? Então essa live aqui eu já vou postar agora lá no YouTube e na Spotify, @Daniele com 2 L's Barreto. Qual é o Instagram da pastora? PRA.Daniele com 2 L's Barreto. PRA.Daniele com 2 L's Barreto. Tá bom, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês. Se você não me seguiu aqui no TikTok, siga. Se você não compartilhou os vídeos, compartilhe como formato de evangelismo, e que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Até mais tarde, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Beijo.